Você sabe como funciona o leilão judicial na execução por quantia certa contra devedor solvente? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a entenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, vamos conversar sobre o leilão judicial na execução por quantia certa contra devedor solvente. Lembrando que essa pílula jurídica é a segunda parte desse assunto. Se você ainda não assistiu a primeira parte, vai aparecer um card aqui em cima que vai te remeter ao primeiro vídeo, a primeira pílula, onde a gente tratou do leilão judicial. E essa pílula faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. Na primeira parte dessa pílula jurídica, onde estamos estudando o leilão judicial, nós vimos as características do leilão judicial, vimos a questão do que deve ser feito para que o leilão seja realizado, nomeação de leiloeiro e fixação de determinados critérios que estão lá no primeiro vídeo, e ainda vimos quais são as atribuições do leiloeiro e vimos as pessoas que devem obrigatoriamente ser intimadas da realização do leilão. Vamos agora seguir na fase de realização do leilão e arrematação. E o primeiro ponto que eu queria destacar é que é possível que o leilão não seja realizado, que seja necessário o adiamento do leilão. O próprio CPC estipula isso e ele diz que o ônus de quem causar esse adiamento é que vai ter que suportar esse ônus, ou seja, quem provocar o adiamento do leilão vai ter que arcar com todas as despesas. Então, deve ser feita uma nova divulgação desse leilão. É sempre muito importante a publicidade. Então, em caso de adiamento, deve ser providenciado a divulgação do novo leilão e das datas em que esse leilão ocorrerá. Quem é que pode arrematar? Quem é que pode participar do leilão e fazer a arrematação do bem? A regra é que todo mundo pode. Na verdade, o CPC ele excepciona aquelas situações, aquelas pessoas que não podem participar do leilão. Então, em regra, todo mundo, toda e qualquer pessoa que esteja na livre administração de seus bens, ela pode participar de um leilão judicial. Mas vamos ver quem não pode participar. Artigo 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção, inciso 1º, dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade. Inciso 2º, dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados. Inciso 3º, do juiz, do membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da Justiça em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a que se estender a sua autoridade. Inciso 4º, dos servidores públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou indireta. Inciso 5º, dos leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados. Inciso 6º, dos advogados de qualquer das partes. Então, a regra é que toda pessoa na livre administração dos seus bens pode participar do leilão, ressalvadas as situações em que haja algum interesse no bem, um interesse processual em relação às pessoas envolvidas naquele processo ou que tenham alguma relação jurídica com essas pessoas. Mas, além disso, não pode participar de um segundo leilão quem não tiver honrado o pagamento do valor da arrematação no primeiro leilão. É o que traz o artigo 897 do CPC. Vamos vê-lo. Artigo 897. Se o arrematante ou seu fiador não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á em favor do exequente a perda da caução,
voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Ou seja, se houver a alienação de um bem em um leilão, mas o arrematante ou então o fiador não cumprirem as suas obrigações em relação a essa arrematação, além de sofrerem a pena de multa, eles vão estar impedidos de participar do novo leilão que vai ter que ser realizado. Aquele bem vai ter que ser novamente disponibilizado a leilão. Mas nós temos isso como um complemento lá do artigo 890, que diz quem são as pessoas que não poderão participar do leilão. Outro ponto importante é o teto, o valor mínimo pelo qual um bem pode ser arrematado no leilão. Isso vai estar no artigo 891 do nosso Código de Processo Civil. Vamos a ele. Artigo 891. Não será aceito o lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e não tendo sido fixado o preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Este é o ponto-chave no leilão judicial. O preço mínimo pelo qual o bem pode ser arrematado. O CPC ele traz a regra do que seria o preço vil, ou seja, aquele preço aviltante, aquele valor que não pode ser aceito em hipótese nenhuma. O juiz ele vai fixar esse preço mínimo. Normalmente, no primeiro leilão, o preço mínimo é equivalente ao valor da arrematação e no segundo leilão, o juiz pode reduzir esse valor. Mas o legislador já diz, abaixo de 50% do valor da alienação, do valor da avaliação, vai ser considerado preço vil. Então, a regra é que preço vil é aquele inferior a 50% do valor da avaliação. No primeiro leilão, normalmente, o valor mínimo é o valor da avaliação. E no segundo leilão, o juiz vai fixar esse valor mínimo, que nunca poderá ser inferior a 50% do valor da avaliação. O juiz ele pode fixar em outro patamar? Pode, desde que não seja inferior a 50%. Ele pode fixar, por exemplo, o valor mínimo de arrematação no segundo leilão em 60% do valor da avaliação ou em 70%. Não há problema. O que não pode é de ser inferior a 50%. Esse é o teto mínimo que o legislador coloca para considerar-se preço vil. Mas o juiz pode estipular um percentual superior como valor mínimo para arrematação no segundo leilão. A arrematação, em regra, ela tem um procedimento que acontece, em regra, a arrematação se dá pelo pagamento do valor integral do bem pelo qual valor esse que foi arrematado. Mas é possível ainda o parcelamento desse valor. Para isso, a gente tem que conhecer dos artigos 892 até 894 do CPC. Vamos conhecê-los. Artigo 892. Salvo o pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão à custa do exequente. Parágrafo 2º. Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e se no caso de igualdade de oferta, terá preferência o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem. Parágrafo 3º. No caso de leilão de bem tombado, a União, os estados e os municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação em igualdade de oferta. Artigo 893. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los todos em conjunto, oferecendo para os bens que não tiverem lance
preço igual ao da avaliação. E para os demais, preço igual ao do maior lance, que na tentativa de arrematação individualizada tenha sido oferecido para eles. Artigo 894. Quando o imóvel admitir cômoda divisão, o juiz, a requerimento do executado, ordenará a alienação judicial de parte dele, desde que o suficiente para o pagamento do exequente e para a satisfação das despesas da execução. Parágrafo 1º. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade. Parágrafo 2º. A alienação por parte deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital. E, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado. Nós vimos, então, que a regra é que o arrematante deposite o valor integral pelo qual arrematou o bem. Se for o exequente, ele está dispensado de depositar o valor, exceto se o crédito dele for inferior ao valor do bem, ao valor da avaliação do bem, ao valor da arrematação. Nesse caso, ele tem que depositar a diferença. Vimos ainda que, quando houver interessados em arrematar o bem, e eles forem cônjuge, companheiro, ascendente, descendente do executado, e houver vários interessados dessa categoria, entre eles vai haver uma licitação, ou seja, quem arrematar o bem pelo maior valor, quem remir o bem pelo maior valor, terá o direito a, então, ficar com o bem. Ou seja, eles têm direito de preferência. Mas se houver mais de um com direito de preferência, entre eles vai haver essa concorrência de quem vai oferecer o maior valor para a arrematação do bem. Outro ponto importante é quando esse bem ele puder ser passível de divisão. Se o bem for passível de divisão e o executado em tempo hábil, qual que é o tempo hábil? Antes da realização, da divulgação do leilão. Se em tempo hábil ele apresentar a possibilidade de alienação apenas da parte dele ideal, a parte dele do imóvel, fazendo o desmembramento, isso vai ser realizado, ou seja, vai ser vendida apenas essa parte, desde que ele o faça em tempo hábil e antes de iniciado o processo do leilão judicial. É importante observar ainda que é possível o parcelamento. Essa regra do parcelamento está no artigo 895 do CPC, onde autoriza que o arrematante ele pague o preço que ele ofereceu de forma parcelada. Vamos verificar o dispositivo. Artigo 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar por escrito, primeiro, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Inciso 2º, até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. Parágrafo 1º. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado, em até 30 meses, garantido por calção idônea quando se tratar de imóveis e por hipoteca do próprio bem quando se tratar de imóveis. Parágrafo 2º. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Parágrafo 4º. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. Parágrafo 5º. O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. Parágrafo 6º. A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão. Parágrafo 7º. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Parágrafo 8º. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado, inciso 1º, em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa,
assim compreendida sempre a de maior valor. Inciso 2º. Em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. Parágrafo 9º. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito e os subsequentes ao executado. Podemos perceber, então, que é possível oferecer lance de arrematação de modo parcelado, mas o juiz ele já vai ter fixado no edital os limites desse parcelamento. A lei dá um limite até 30 parcelas, mas o juiz pode fixar um limite inferior. O fato é que quem desejar arrematar um bem de forma parcelada tem que oferecer esse lance, tem que indicar que vai fazer o parcelamento e indicar os meios. Ou seja, isso tem que ser feito no momento ali em que estão sendo apresentadas as propostas, e não depois. Se ele se propõe a determinado valor de arrematação e não fala nada em parcelamento, se entende que ele vai pagar esse valor à vista. E mais, havendo concorrências de propostas, e o juiz ele vai preferir quem oferecer uma proposta de pagamento imediato, dentro as de pagamento imediato ou de maior valor. Se há divergência, ou seja, uma proposta de pagamento imediato e uma outra proposta parcelada, o juiz vai verificar qual é a mais favorável. E o legislador já dá a baliza. Esse mais favorável é compreendido com o valor que apresentar maior, o valor, a arrematação de maior valor. E se as propostas de parcelamento são iguais, mesmo número de parcelas e mesmo valor, o juiz então vai selecionar aquela que foi apresentada em primeiro lugar. Quem primeiro apresentou a proposta de parcelamento vai ser aquele que será o arrematante do bem. E quando o bem for um imóvel de incapaz? Isso está estipulado a partir do artigo 896 do CPC. Vamos conhecê-lo. Artigo 896. Quando o imóvel de incapaz não alcançar em leilão pelo menos 80% do valor da avaliação, o juízo confiará a guarda e a administração de depositário idôneo, adiando a alienação por prazo não superior a 1 ano. Parágrafo 1º. Se durante o adiamento algum pretendente assegurar, mediante caução idônea, o preço da avaliação, o juiz ordenará a alienação em leilão. Parágrafo 2º. Se o pretendente à arrematação se arrepender, o juiz impor-lhe-á a multa de 20% sobre o valor da avaliação, em benefício do incapaz, valendo a decisão como título executivo. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1º e 2º, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo do adiamento. Parágrafo 4º. Fim do prazo do adiamento, o imóvel será submetido a novo leilão. Percebam que no caso de imóvel de incapaz, o preço vil, ou seja, o preço mínimo, ele já muda. Ele é estipulado em 80% do valor da avaliação. Então, se for alienado o imóvel de um incapaz em um leilão judicial e o valor que for oferecido de preço for inferior a 80% do valor da avaliação, esse imóvel não pode ser vendido. O que vai acontecer é que o juiz nomeará um depositário, um administrador desse bem, e ele vai, então, realizar um novo leilão no prazo máximo de 1 ano. É possível que algum interessado queira arrematar esse bem, depois desse primeiro leilão, pelo valor da avaliação. Então, se isso acontecer, o juiz vai determinar imediatamente a realização de um novo leilão, e se esse interessado se arrepender, vai estar sujeito ao pagamento de uma multa. E outro ponto também importante é que esse bem ele pode ser disponibilizado para locação enquanto ele estiver aguardando um novo leilão. É uma forma de garantir o ingresso de recursos, de utilizar esse bem de uma forma a dar-lhe proveito econômico. E se o arrematante não pagar o valor que ele se dispôs a pagar? Os artigos 897 e 898 tratam dessa situação. Vamos a eles. Artigo 897. Se o arrematante ou seu fiador
não pagar o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. Artigo 898. O fiador do arrematante, que pagar o valor do lance e a multa, poderá requerer que a arrematação lhe seja transferida. Veja que interessante, se o arrematante não pagar o valor e nem o fiador, não pagar o valor que ele ofereceu de preço, o que vai acontecer é que esse bem ele vai ser colocado em um novo leilão e tanto o arrematante como o fiador serão cobrados, estarão sujeitos à perda da caução e a sofrer ainda a penalidade de uma multa. Mas o fiador pode querer ficar com o bem, e para isso o fiador vai ter que pagar o preço da arrematação e também o preço da multa. Temos que destacar ainda os artigos 899 e 900 do CPC, que tratam da suspensão do leilão e da continuidade do leilão. Vamos a eles. Artigo 899. Será suspensa a arrematação logo que o produto da alienação dos bens for suficiente para o pagamento do credor e para a satisfação das despesas da execução. Artigo 900. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for ultrapassado o horário de expediente forense. Veja que interessante, o artigo 899 traz uma hipótese de suspensão do leilão, que é quando os bens estão sendo vendidos e eles chegam a um momento em que o valor arrecadado é suficiente para garantir o pagamento da execução e todas as despesas. Nesse caso, não é necessário prosseguir na alienação dos outros bens. Vamos a um exemplo. Digamos que um executado teve 3 bens penhorados, 3 imóveis, e esses imóveis foram submetidos a leilão. Quando vendeu o primeiro e o segundo imóvel, os dois arrecadaram um montante suficiente para pagar toda a execução, todas as despesas, e com isso não é necessário mais vender o terceiro imóvel. Então, o que vai acontecer é que o leilão vai ser suspenso em relação ao terceiro bem. Por quê? Porque o primeiro e o segundo imóvel já atingiram um valor suficiente para pagar a execução e todas as despesas. Outro ponto interessante é que se o leilão demorar muito e ele avançar para o horário de encerramento do expediente forense, o leilão também deverá ser suspenso. Ou seja, são muitos bens, uma quantidade grande de bens, e não se conseguiu terminar o leilão até o horário de encerramento do expediente. Nesse caso, o leilão vai ser suspenso e ele vai prosseguir no dia útil seguinte, no mesmo horário em que foi iniciado, ou seja, iniciando-se no mesmo horário do dia anterior. A partir do momento que acontece a arrematação do bem, é expedido um auto de arrematação. Vamos compreender o funcionamento desse auto e suas consequências. Vamos ver isso a partir do artigo 901 do CPC. Artigo 901. A arrematação constará de auto que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem. Parágrafo 1º. A ordem de entrega do bem imóvel ou a carta de arrematação do bem imóvel, o respectivo mandado de emissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução. Parágrafo 2º. A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame. Artigo 902. No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance oferecido. Parágrafo único. No caso de falência ou insolvência do devedor hipotecário, o direito de remissão previsto no caput defere-se à massa ou aos credores em concurso, não podendo o exequente recusar o preço da avaliação do imóvel. Artigo 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. Parágrafo 1º. Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser, primeiro, invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício. Inciso 2º, considerada ineficaz se não observado o disposto no artigo 804. Inciso 3º, resolvida se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Parágrafo 2º, o juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º se for provocada em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Parágrafo 3º, passado o prazo previsto no parágrafo 2º, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão na posse. Parágrafo 4º, após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito, inciso 1º, se provar, nos 10 dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Parágrafo 2º. Se antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. Parágrafo 6º. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem. Percebemos, então, que o legislador procurou resguardar a realização do leilão e seu resultado. Ou seja, a partir do momento que é assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante, pelo leiloeiro, a assinatura desse auto de arrematação torna perfeita e acabada a alienação do bem. Eventual discussão posterior sobre nulidade desse ato não vai ensejar o desfazimento, e sim eventual reparação de danos para o executado. Mas a finalidade é resguardar o arrematante, é dar ao arrematante a segurança de que ele arrematou bem, o juiz assinou o auto, verificou que todos os requisitos estão preenchidos, essa arrematação está perfeita e acabada. É possível a parte alegar invalidade nessa arrematação? É, mas as possibilidades são bem restritas e a gente vai trazer uma pílula jurídica tratando dessa situação das nulidades da arrematação. Outro ponto importante é que o arrematante ele pode desistir quando ele perceber alguma situação que não foi deixada clara por conta da realização do leilão. Por exemplo, um gravame, uma restrição, uma hipoteca que não foi mencionada no edital do leilão. E ele adquiriu o bem achando que não tinha nenhum ônus e descobriu a existência, por exemplo, dessa hipoteca que vai atravancar ali a própria aquisição do bem. Então, ele pode pedir a desistência. Além disso, o executado ele pode alegar uma série de situações, inclusive manejar uma ação específica onde ele vai discutir eventual vício nessa arrematação. Mas, como eu disse, esse assunto a gente vai abordar numa próxima pílula jurídica. A partir do momento que é assinado o auto de arrematação, temos, em seguida, a lavatura da carta de adjudicação. E no caso de bem imóvel, também um mandado de emissão de posse. No caso de bem imóvel, é expedida apenas uma ordem de entrega. No de bem imóvel, é emitido um mandado de emissão na posse, para que o arrematante ele assuma a posse do imóvel. Isso independente da arrematação ter sido de forma parcelada.
O parcelamento nós vimos, no caso de bem imóvel, o arrematante tem que prestar caução. No caso de bem imóvel, o próprio bem será dado em garantia, ou seja, ele vai ficar em hipoteca para resguardar a, a garantia do pagamento do preço da arrematação. Esse, então, era o conteúdo que tínhamos para essa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui sua pergunta nos comentários que nós vamos responder. Se você tem alguma sugestão também de tema para trazermos para a nossa pílula jurídica, deixe nos comentários que nós vamos preparar com o maior prazer. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estão estudando direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.